Naquela manhã, o papelão estava molhado de orvalho, dobrado como se escondesse um segredo. Foi Lúcia, a funcionária da padaria, quem notou a mudança. Em vez do costumeiro silêncio do morador de rua que dormia ao lado do muro, havia um bilhete ali, escrito com letras tremidas, mas firmes: "Obrigado por me tratar como gente." Quem teria deixado aquilo? E por que agora? Por que um gesto tão pequeno como um pão e um café deixados em silêncio, sem aplauso, pode virar o estupim de uma revolução invisível? E mais ainda, o que acontece quando alguém é reconhecido pela bondade que nunca quis exibir? A resposta é mais simples do que parece. Porque o que é feito no escuro tem um brilho que incomoda os olhos de quem só enxerga a luz quando a plateia. E quando um gesto anônimo ganha voz, ele escancara um espelho. Quem somos quando ninguém está vendo? Na calçada, Zeca já não estava. Era como se tivesse deixado aquele pedaço de papel como herança. Ele não tinha celular, endereço, documentos. Mas seu bilhete começou a passar de mão em mão, primeiro entre os vizinhos da rua, depois chegou à internet. Alguém tirou uma foto e postou com a legenda: "Ainda existe humanidade." Em menos de um dia, o mundo inteiro já tinha lido aquelas 6 palavras rabiscadas com uma caneta falhada. Só uma pessoa sabia que o bilhete era para ela, Marina. 24 anos, filha de um dos maiores empresários da cidade, frequentadora de colégios caros, viagens internacionais e festas de gala. E ainda assim, todos os dias, às 6 da manhã, ela descia do carro antes da faculdade, atravessava a rua escondida da família, e deixava um café quente ao lado do muro. Nunca falou com Zeca. Nunca pediu um obrigado. E talvez, por isso, ele tenha agradecido. O que Marina não sabia é que aquele simples gesto, agora viral, estava prestes a virar sua vida do avesso. E que, quanto mais o mundo aplaudia, mais ela se tornava alvo daqueles que nunca souberam amar em silêncio. Na manhã seguinte, Marina acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens, notificações, repostagens de um bilhete escrito num pedaço de papelão, com seu gesto agora exposto ao mundo inteiro. No início, não entendeu o que estava acontecendo. Só depois de abrir o Instagram viu a foto do papelão, a calçada ao lado da padaria e o café que ela costumava deixar ali todas as manhãs. Aquilo tinha sido fotografado por alguém que passava, alguém que nem sabia quem era ela, e agora, todos sabiam. Não demorou para os sites de notícias locais começarem a especular. "Jovem misteriosa deixa café para morador de rua todos os dias", diziam algumas manchetes. Outras iam além. "Filha de empresário pode estar por trás de gesto que comoveu a cidade." As redes começaram a cruzar horários, câmeras de segurança, teorias conspiratórias, até que encontraram o rosto de Marina em uma gravação mal enquadrada de uma câmera da floricultura da esquina. Era ela. Não dava mais para se esconder. Na faculdade, foi recebida com aplausos de gente que nunca olhou em sua direção antes. Colegas com quem nunca trocou uma palavra correram para tirar fotos, postar nos stories, escrever legendas emocionadas que pareciam mais sobre si mesmos do que sobre o que ela tinha feito. "Sempre soube que você era diferente", disseram alguns. Mas ela sabia, ninguém sabia nada. Ao chegar em casa, o pai a esperava na sala com um tablet nas mãos e o senho franzido. "É você nessa gravação?" ele perguntou, como se fosse um policial diante de um suspeito. Marina tentou explicar. Falou sobre os cafés, os pães, a vergonha que sentia do luxo em que vivia enquanto passava por pessoas invisíveis todos os dias. Falou que Zeca nunca pediu nada, mas que havia algo nele que lembrava o avô, um homem simples, de mãos calejadas e olhos cansados. "Você tem ideia do que está fazendo com o nome da nossa família?" O pai rosnou. "Está manchando nossa imagem com essa palhaçada. Quer bancar a heroína dos pobres? Então sai da faculdade, larga tudo e vai morar com ele na calçada." Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, não chorou. Só olhou para ele com a mesma calma com que deixava o café na calçada, todos os dias, sabendo que aquilo era maior do que qualquer orgulho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Zeca observava tudo de longe, sentado no mesmo canto em que sempre ficava. Viu as pessoas passarem, algumas parando para tentar conversar, outras tentando tirar fotos como se ele fosse uma celebridade. Ele se levantou e sumiu por 2 dias. Não queria os holofotes. Não queria ser o rosto de uma história que não lhe pertencia mais. Na tarde do 3º dia, reapareceu em frente à padaria. Lúcia, a funcionária, ficou aliviada. "Pensei que você tivesse desaparecido." "Eu tentei", ele respondeu,
olhando para o chão. Mas o mundo não deixa a gente sumir quando quer. Lúcia o levou para dentro, deu-lhe um prato de comida quente e perguntou, pela primeira vez em anos, o que ele fazia antes de viver na rua. Zeca olhou para o prato, respirou fundo, e contou que já foi músico. Tinha estudado violoncelo desde pequeno. Tocou em orquestras de teatro, deu aula, teve uma vida comum, até que a esposa morreu num acidente de carro enquanto ia buscá-lo no ensaio. Na época, ele culpou a si mesmo, largou tudo, vendeu os instrumentos para pagar as contas e foi afundando aos poucos, como quem não sabe mais voltar para a superfície. Eu não perdi tudo de uma vez. Foi de pouquinho. Primeiro o trabalho. Depois o apartamento. Depois os amigos pararam de ligar. Aí, parei de ligar também. Marina soube do retorno dele pela própria Lúcia. No dia seguinte, foi até lá. Ele estava sentado na calçada, como sempre, com o mesmo casaco marrom, os cabelos desgrenhados e os olhos ainda mais fundos. Você sabia que isso ia acontecer? Ela perguntou, sentando ao lado dele. Não. Mas sabia que ia acontecer alguma coisa. Sempre acontece quando as pessoas começam a se importar. Eu não queria que fosse assim. Nem eu. Mas, às vezes, quando as pessoas te enxergam pela primeira vez, você também começa a se ver de novo. Ela tirou do bolso um envelope com 2 passagens de ônibus. Ele olhou sem entender. Tem um lugar que eu acho que você devia visitar, disse ela. Uma escola de música que reabriu faz pouco tempo, com vagas para quem não pode pagar. Fica em Minas. Falei com o coordenador. Ele disse que adoraria conhecer o Sr. Zeca. Ele sorriu, como quem ouve o nome depois de muito tempo. Faz tanto tempo que ninguém me chama de senhor. Que chega a parecer mentira. E ali, no meio da calçada, com gente passando apressada, buzinas, barulhos de cidade grande, 2 mundos tão diferentes se encontraram pela segunda vez. Não havia likes, não havia manchetes. Só 2 olhares que sabiam que, mesmo depois de tudo, ainda existia espaço para recomeçar. Marina nunca tinha pisado na rodoviária central. Sempre que viajava, era em aviões silenciosos ou carros blindados, com janelas escuras que escondiam o mundo real. Naquele dia, porém, esperava sentada em um banco de cimento, segurando o envelope com as passagens para Minas, enquanto Zeca tomava um café preto, olhando os ônibus chegarem e partirem como se fossem trens de outra vida. Eu não vou, mocinha, ele disse, quebrando o silêncio que já durava mais de 5 minutos. Marina fechou o envelope devagar, sem surpresa no rosto. Achei que você fosse dizer isso. Já tentei começar de novo antes. Sempre termina do mesmo jeito. Gente como eu não tem segunda chance. Só recomeça de onde parou. Ela ficou olhando para ele, tentando entender o que se passava por trás daquele olhar que parecia carregar 1000 noites mal dormidas. Zeca não recusava por orgulho. Era medo. Medo de acreditar de novo. E se eu for com você? Ela arriscou. Ele virou o rosto devagar, como se não tivesse certeza se aquilo era piada ou ternura. Você tem uma vida. Tem estudo, casa, pai. Vai largar isso tudo por um velho que nem sabe mais segurar um arco? Não é por você. É por mim. Ela não precisava explicar. Tinha passado a vida inteira tentando se encaixar no mundo que o pai construíra com tijolos dourados e regras invisíveis. Agora percebia que estava mais viva naquela rodoviária, com cheiro de gasolina e som de alto-falante chiando, do que em qualquer festa onde os sorrisos eram treinados. Mas o pai não deixaria barato. Naquela mesma noite, Marina voltou para casa para buscar roupas e documentos. Ao entrar, a porta foi trancada atrás dela com um estalo seco. No sofá, o pai a esperava com 2 homens engravatados e um médico que ela nunca viu. A gente vai conversar com calma, tá? Disse o pai, com um tom que não deixava espaço para calma nenhuma. Você chamou um psiquiatra? Estou preocupado. Você anda agindo de forma estranha. Faltando à faculdade, andando com mendigos, tentando fugir da cidade. Isso não é normal, Marina. Ela recuou um passo. Isso não é sobre mim. É sobre você não aceitar que eu não quero a sua vida. Eu não construí tudo isso para ser desprezado, ele rebateu. Você é minha filha. Vai jogar no lixo tudo que eu lutei para te dar? O médico tentou intervir, mas Marina já estava indo em direção à porta. Não sou um troféu. E você não é dono de mim. Saiu com a mochila nas costas, o coração batendo tão rápido que parecia engasgado na garganta.
Não voltou naquela noite. Dormiu na casa de Lúcia, a funcionária da padaria, que lhe emprestou uma escova de dente e um travesseiro velho, mas limpo. Sentiu um calor no peito que não vinha de conforto, mas de verdade. Na manhã seguinte, Zeca já estava na rodoviária, esperando. Tinha mudado de ideia. Não disse o motivo. Talvez fosse o café quente que Lúcia mandou. Talvez fosse o jeito como Marina saiu de casa sem olhar para trás. Talvez fosse o peso do silêncio que ele carregava há anos, pedindo por algum som que não fosse buzina ou lata chutada. A viagem foi longa. No caminho, Marina contou histórias da infância, Zeca lembrou de músicas antigas, e os dois dividiram um pacote de biscoitos água e sal como se fosse banquete. Chegaram a Ouro Preto no fim da tarde, e foram direto para a pequena escola de música que Marina descobrira numa busca aleatória. O lugar era simples, pintado de branco, com janelas verdes e cheiro de madeira encerada. O coordenador os recebeu com um sorriso sincero e ouvidos atentos. Temos alunos de todas as idades, seu Zeca. O senhor pode vir quando quiser. Não precisa tocar agora. Pode só ouvir, se quiser. Zeca entrou na sala onde crianças afinavam violinos. Não disse nada. Só sentou num banco, fechou os olhos e respirou fundo. Marina o observava de longe. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia inteiro. Ela não sabia como seria dali em diante. Sabia que teria que voltar, que enfrentaria o pai, que a mídia continuaria inventando versões sobre o bilhete, sobre sua vida, sobre tudo. Mas, naquele instante, nada disso importava. Porque havia encontrado um lugar onde os dois mundos em que vivia, o do luxo e o da rua, não precisavam se anular. Podiam coexistir. E, pela primeira vez, ela sentiu que não precisava escolher entre um e outro. Só precisava seguir. Foram necessários apenas 3 dias para que o mundo encontrasse Marina novamente. Uma foto dela ao lado de Zeca, saindo de um mercadinho em Ouro Preto, foi tirada por um turista que a reconheceu. Ela estava com um vestido simples, sandálias comuns e uma sacola de pão nas mãos. A legenda postada dizia: de rica a reclusa, o sumiço da moça do bilhete. Não demorou muito para o rosto dela voltar a ocupar os feeds de milhões de pessoas. As manchetes surgiram em fila, como abutres em volta de uma ferida ainda aberta. Filha de empresário abandona luxo para viver com mendigo. Ajuda humanitária ou loucura? Marina, santa ou oportunista? E então, vieram os comentários. Isso tudo é marketing. Vai lançar um livro em breve, anotem. Tem pai rico, pode brincar de humildade. Enquanto isso, os verdadeiros pobres continuam ignorados. Não passa de uma mimada querendo atenção. Marina lia tudo calada. Às vezes chorava no quarto alugado com colchão no chão e cheiro de mofo. Às vezes dormia sorrindo, ao som de Zeca tentando afinar um velho violoncelo emprestado pela escola. Mas as palavras ficavam. Elas vinham como espinhos disfarçados de opinião. E, com o tempo, começaram a machucar mais do que ela esperava. Zeca percebia isso. Via quando ela hesitava antes de abrir o celular, quando disfarçava os olhos vermelhos ou fingia estar ocupada para não ter que falar. Uma noite, enquanto os dois lavavam pratos na pia do alojamento, ele perguntou: por que você ainda lê essas coisas? Porque parte de mim ainda quer que entendam. Que vejam o que foi de verdade. E você acha que vão ver? Ela ficou em silêncio. Quando a gente vira a história dos outros, perde o controle do que dizem. Mas a verdade mora no que a gente vive. Não no que escrevem por aí. Mesmo assim, a pressão aumentava. Um programa de TV ofereceu dinheiro para uma entrevista exclusiva. Marina recusou. Um influenciador digital tentou contato para visitar o projeto do mendigo que virou músico. Zeca disse não. As recusas irritaram ainda mais o público. Quem não deve, não se esconde, diziam agora. Em paralelo, o pai de Marina abriu um processo judicial. Acusava a filha de instabilidade mental, alegando que estava sendo manipulada por alguém com intenções duvidosas. Pediu uma interdição temporária e congelou seus cartões e contas bancárias. No mesmo dia, ela recebeu a notificação, junto com um e-mail escrito por ele: quando quiser voltar à realidade, estarei esperando. Ainda é tempo de se recompor. Ela jogou o celular na cama. Zeca, sentado na varanda, escutou o baque. Vai voltar? Não posso. Não depois de tudo. Tem certeza? Não. Mas já não consigo mais caber naquele lugar.
Nem fingindo. A escola de música organizou uma pequena apresentação no fim do mês. Zeca foi convidado a tocar uma peça curta ao lado de 3 alunos iniciantes. Aquilo gerou nova onda de comentários. Alguns diziam que era lindo vê-lo recomeçando. Outros, que era um circo montado por quem queria holofotes. No dia do evento, Marina ficou no fundo da plateia. Não usava maquiagem. Não arrumou o cabelo. Só assistiu. Quando Zeca subiu ao palco, segurando o arco com as mãos que antes carregavam latas e sacolas sujas, algo diferente aconteceu. O silêncio da plateia foi absoluto. E quando ele tocou, mesmo errando notas e tremendo nos dedos, os olhos de muitos ali se encheram. Era imperfeito. E, por isso mesmo, era real. Marina filmou trechos curtos, sem filtros, sem cortes. Postou no seu perfil, com uma legenda só: ele voltou a se ouvir. O vídeo bateu 1 milhão de visualizações em 2 dias. Mas dessa vez, algo mudou. Os comentários não falavam dela. Falavam dele. De Zeca. Do som que, mesmo frágil, carregava mais verdade que qualquer show ensaiado. Algumas pessoas começaram a perguntar como ajudá-lo. Outras ofereceram patrocínios para instrumentos, aulas, transporte. Zeca aceitou o mínimo. Disse que não queria virar produto. Queria paz. Marina começou a ser chamada para debates em universidades. Continuou recusando entrevistas pagas. Criou um pequeno blog onde escrevia sobre os dias com Zeca, a rotina na escola, os desafios de recomeçar longe da proteção do sobrenome. E mesmo que o barulho da internet ainda tentasse distorcer tudo, dentro dela, o silêncio agora era diferente. Não era mais vazio. Era leve. Como se, no meio de tanto julgamento, ela tivesse finalmente aprendido a se ouvir também. Era uma manhã nublada quando Marina notou algo estranho. Zeca não apareceu para o café. Ela sempre acordava antes dele, preparava 2 pães com manteiga na frigideira velha do alojamento e esquentava a água no fogareiro. Às vezes, ele já estava sentado na varanda, lendo jornais velhos que pegava na escola. Às vezes, demorava, mas sempre vinha. Naquela manhã, não veio. Ela foi até o quarto dele. A porta estava encostada. Zeca estava deitado de lado, de olhos fechados, respirando fundo. Por um segundo, ela achou que ele tinha partido em silêncio. Mas quando se aproximou, ele abriu um olho e sussurrou. Hoje o corpo não quis levantar. Quer que eu te leve ao hospital? Não, só me dá aquele café. Com mais açúcar hoje. Ela sorriu, mesmo com a garganta apertada. O tempo parecia ter avançado de uma vez só nos últimos dias. Desde a apresentação na escola, Zeca vinha se recolhendo. Tocava menos, falava baixo, dormia mais. Não estava triste, só, em paz. Ela trouxe o café numa caneca de esmalte amassada, colocou sobre o criado mudo e sentou ao lado dele. Zeca pegou o copo com mãos trêmulas, bebeu um gole e fechou os olhos. Sabe, quando eu vi aquele monte de gente aplaudindo, achei que ia me sentir alguém de novo. Mas aí percebi que eu já era alguém antes. Só tinham me esquecido. Marina ouviu em silêncio. Você me devolveu isso. Sem precisar fazer barulho. Ela respirou fundo. A janela do quarto estava entreaberta, e o vento fazia o pano fino da cortina dançar como se estivesse vivo. Foi você quem me ensinou a ouvir, Zeca. Eu só estendi o café. Ele sorriu. O café nunca foi só café, mocinha. Nos dias seguintes, Zeca voltou a aparecer nas aulas, mas como ouvinte. Sentava ao fundo e fechava os olhos enquanto os alunos tocavam. Não dava mais aulas, não participava dos ensaios. Apenas ouvia, e sorria. Marina sabia o que aquilo significava. Sabia que ele estava se despedindo do mundo aos poucos, com a mesma delicadeza com que viveu à margem dele. Foi numa terça-feira que tudo mudou. Ela entrou no quarto para chamá-lo pro café e o encontrou imóvel. As mãos cruzadas sobre o peito, o rosto sereno. Havia uma folha de caderno ao lado da cama. Estava escrita com a mesma letra tremida do bilhete de papelão que iniciou tudo. Obrigado por me devolver meu nome. Marina sentou-se no chão e segurou o bilhete contra o peito. Não chorou de imediato. Primeiro, ficou em silêncio. Só depois, com a cabeça encostada à beirada da cama, deixou as lágrimas escorrerem sem pedir permissão. O enterro foi simples. A escola fez uma cerimônia pequena, com música ao vivo tocada pelos alunos.
Marina leu o bilhete em voz alta. As pessoas ouviram em pé, algumas chorando, outras em silêncio absoluto. Ela voltou para casa uma semana depois. O pai não estava. Deixou um bilhete dizendo que viajou a negócios. O apartamento parecia grande demais, frio demais. Mas ela não ficou ali por muito tempo. Reuniu algumas roupas, vendeu parte do que era dela e doou o resto. Voltou para Minas com um projeto nas mãos. Abriu uma pequena casa de cultura com o dinheiro que conseguiu levantar pelas redes. Chamou de Espaço Zeca. Não colocou placa dourada. Nem foto. Só uma porta de madeira clara e, colado nela, o bilhete original emoldurado. Obrigado por me tratar como gente. Ali, qualquer pessoa podia entrar. Não havia taxas. Não havia exigências. Podia tocar, aprender, ouvir. Gente da cidade, de fora, gente que nunca teve uma chance, gente que precisou de um café para se lembrar que ainda existia. Marina não postava tanto. Mas às vezes, escrevia textos curtos no blog, contando histórias de quem aparecia por lá. Um ex-presidiário que reaprendeu violão. Uma senhora de 72 anos que descobriu o piano. Uma criança que não falava, mas se comunicava tocando teclas como se fossem palavras. E num dia qualquer, chuvoso, cinza como aquele lá atrás, ela escreveu uma última frase. Ele se foi no silêncio, mas me deixou o som. Depois disso, não postou mais. Mas dizem que, de vez em quando, ao passar em frente àquela casa simples de esquina, dá para ouvir alguém tocando violoncelo. Às vezes, a melodia é torta. Outras vezes, perfeita. E lá dentro, sempre tem café no fogo, esperando quem chegar. Porque o café nunca foi só café. E o amor? Nunca precisou de aplauso. E agora me diz, o que você faria se recebesse um bilhete desses? Você teria coragem de agir como Marina? Comenta aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal. Isso ajuda muito manter esse tipo de conteúdo vivo por aqui. Vamos continuar espalhando histórias que falam com o coração.